que acometem aí jovens, que podem acontecer numa fase da vida jovem e que muitas vezes a gente não entende o porquê. É legal a gente ter muita informação para identificar, né, quando a gente nota que tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada. E a prevenção é sempre o melhor remédio. Então hoje a gente está recebendo mais uma vez o oftalmologista Dr. Everton Silva. Seja bem-vindo. Mais uma vez. Obrigado. Prazer, feliz Prazer 2015. Prazer tê-lo aqui. Mas olha, para a gente começar o assunto, antes da gente mostrar os vídeos, a gente tem vídeos muito legais, interessantíssimos. Aliás, beijo para a Camilinha, que tem produzido as pautas muito bem, porque quando a gente visualiza, eu acho que fica muito mais fácil entender. Mas queria que você explicasse, doutor, o que é então essa ceratocone, a doença? Então, ceratocone é uma doença não inflamatória da córnea, Tá. né, onde você vai apresentar algumas alterações estruturais do tecido corneano. Tá. Então, ele vai ficando mais fino, né, e vai mudando a sua curvatura. Então, ele começa a ficar num aspecto cônico. Daí o nome ceratocone. Ah, entendi. Então, mudança na estrutura. Então a córnea é o que reveste, é a última camada. Na verdade, é a primeira. Não, é a primeira. Né? Depois Tá. da pálpebra, né? Se a gente for levar, tem a pálpebra, lágrima, aí depois é a córnea. Talvez Tá. a principal superfície refrativa dos olhos, né? Então, que é tá aqui. Isso, perfeito. Então aqui a gente vê a córnea, é essa camada aqui, ó. Tá. Tá vendo? Então esse vidrinho, essa tampinha, vidrinho do relógio, né? Que começa a sofrer algumas alterações estruturais e ele vai se tornando cônico, né? Vai aumentando a sua curvatura e vai afilando o seu estroma, né? Que a gente diz, ela vai ficando mais fina. E é como se então a gente, o paciente, ele sentisse que quando ele olha, ele muda o tipo de visão que vai ficando A principal... um formato diferente as A principal coisas. característica que acontece nesse paciente, porque assim, isso não é de uma hora para outra, né? Então, Tá. essa aqui é uma foto real, né? Um paciente com ceratocone moderado a avançado, Olha só. né? Mas ele vai aumentando aos poucos e vai afilando aos poucos, tá? Normalmente acontece mais no começo da adolescência, 12, 13 anos, com uma evolução até 35 anos, tá bom? Tá. Onde ele começa a querer estabilizar. Ah, então ele evolui todo esse tempo. Isso, existem casos que ele evolui super rápido, existem casos que eles evoluem, né, depende de um fator genético, né, e de alguns fatores também comportamentais, que a gente vai ver depois, mas ele tem essa evolução, né, que ele pode evoluir e no começo a pessoa vai começar a sentir que a visão está estranha, está embaçada. Esse é o primeiro ponto, Isso, o então. primeiro passo, né? o primeiro sintoma é esse embaçamento visual. Então, eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu vi aqui no Insta, porque tem tudo a ver pelo seguinte. É da Dani. Dani, um beijo pra você, obrigada pela pergunta. Ela coloca que a sobrinha dela tem 11 anos e tá com suspeita de ceratocone. Fez o exame pedido pelo oftalmo e não foi confirmado. O médico diz que deverá fazer um acompanhamento. Ela gostaria de saber se tem procedência genética e por que não há essa confirmação. Então, essa é a minha pergunta. Tão rápida assim, no momento. Porque assim, uma idade muito nova ainda, né? 11 anos, mas se tem casos na família, então a parte genética é importante. Existe uma hereditariedade. Se tem casos na família, é obrigatório, não só ela, como os irmãos também fazer os exames seriados, né? A família. Mas nem sempre você consegue fazer o diagnóstico clínico, né? Pela visão, você examinando o paciente e você lança a mão de alguns exames complementares. Então, talvez ela fez algum exame complementar que não deu totalmente aquela característica do exame, né? De uma topografia de córnea, que você vê o nome do exame. Você tem suspeitas, você tem algumas córneas que a gente chama pré-cone, quer dizer, ela não é cone, mas pode vir a ter. Então, tem que acompanhar. Sempre acompanhar. E vai depender da evolução. Aí sim vai ter um diagnóstico completo. E de alguns fatores ambientais também. Por exemplo, é muito comum uma associação com prurido ocular, coceira. Tá? Então, quase que 100% dos pacientes têm prurido ocular. Então, não é que todo alérgico vai ter ceratocone, mas todo paciente com ceratocone, ele é alérgico. Ele é alérgico. Ele coça. Então, o trauma mecânico do coçar os olhos pode interferir nessa evolução. Né? Você vai fazendo trauma seriado na córnea, ela vai deformando e vai crescendo dessa maneira desordenada. Olha, né? Ficando nesse estado. A pessoa que começa a notar, então, que a visão está mudando, está embaçada, a visão está estranha, passa pelo médico. Então, nesse primeiro momento, de repente, não dá para ser uma confirmação exata, porque precisa acompanhar a evolução. Porém, é uma pessoa que já tem aí algum grau, ou de miopia, ou... Sim, normalmente, como o problema está na curvatura, você aumenta a curvatura e você deixa a córnea irregular, você vai ter o fator miopia e principalmente o astigmatismo. Os dois. E dá um astigmatismo totalmente
irregular, que a gente diz, né? Como o próprio nome diz. E outra característica importante, que eu acho que é legal falar, é que o histórico do ceratocone inicial é aquele paciente que começa a ter, vai lá no oftalmologista, faz o óculos, tá bom. Depois de 3, 4, 5 meses, vai de novo, meu óculos está fraco, está ruim. Você vai lá, mudou o grau, mudou o astigmatismo, tanto diminuiu como abaixou, né? Aí você já começa a suspeitar. Ou, quando o paciente passa dessa fase e já, por exemplo, usa uma lente de contato, ele começa a ficar intolerante à lente. Por isso que eu cheguei nesse... Como é que faz uma lente para um paciente que tem, então, essa córnea modificada? A lente de contato, ela é um tratamento também. Então, uma das fases do tratamento é a lente de contato. Mas os pacientes, por isso que tem que ficar fazendo acompanhamento, porque, na verdade, como a curvatura vai mudando e a lente, a boa adaptação da lente depende de uma curvatura que você já sabe pré-definir, então você tem que ir acompanhando para ir mudando a lente de contato do paciente para ele ficar corrigido, ter uma visão útil, né, e para ficar confortável também. Mas num determinado momento que tiver muito evoluída a doença... A evolução... Né? O próximo estágio são a parte cirúrgica, né? E aí tem algumas outras técnicas que a gente tenta fugir do tratamento final, que é o transplante de córnea. Então, segura, eu vou deixar uma pergunta aqui, a gente vai mostrar o vídeo e temos ainda um vídeo da cirurgia que é bem interessante, mas eu vou deixar uma perguntinha aqui da Nanda Santos. Nanda, um beijo para você. Olá, boa tarde, Carol. Eu tenho ceratocone desde criança. Hoje tenho 26 anos e, meu caso, tive indicação do médico do transplante de córnea, é o que ela diz aqui. Gostaria de saber qual o procedimento pós-cirúrgico. Então, Nanda, a gente vai falar da cirurgia, vamos falar do transplante, como funciona, porque eu acho que isso é muito interessante também, até para a gente saber como isso é feito no Brasil, né? Porque eu acho que o serviço público hoje também tem, né? E como a gente tem esse recurso hoje para todo mundo. Vamos falar sobre isso, daqui a pouquinho vou dar um recado e já volto, doutor, para a gente continuar, que é o assunto que a gente vai falar agora. Vamos passar o nosso vídeo, então, para a gente mostrar agora em forma de vídeo como é a doença e daqui a pouquinho a gente vai para a cirurgia. Então, vamos lá, né? Então, temos aqui o paciente com o ceratocone, né? Na verdade, isso. Olha, fica bem... Fica bem cônico mesmo, né? Isso. Tem um aparelhinho que a gente chama de trépano, que vai fazer a retirada, né? Olha lá. Essa é a cirurgia? Na verdade, essa aqui é um outro procedimento que é assim. Vamos parar aqui a imagem, então. Isso. Segura, tá. Conta qual é esse procedimento. Acho que ele entrou existem alguns procedimentos que hoje a gente fala, porque assim, graças a advento de tecnologia, a gente tenta cada vez mais fugir do transplante, né? Mas tem alguns casos que, infelizmente, né, a córnea ela vai ficando mais fina, ela vai perdendo transparência, não tem jeito, não tem o que fazer, você tem que trocar, né? Mas hoje existem algumas advento de tecnologia, de estudo, que faz com que a gente consiga fugir disso, né? Fugir do transplante. Então, existe cirurgia do anel, você coloca um anel dentro da córnea para você conseguir melhorar essa curvatura, você expande a córnea e diminui a curvatura. E existe um procedimento que chama crosslink, né? Você submete ao olho a uma substância que chama riboflavina, né? Faz a indução de ultravioleta e essa córnea ela tende a achatar um pouquinho. Na verdade não, você melhora um pouco o aspecto do ceratocone, mas a questão é, você consegue estabilizar esse ceratocone, você não faz com que ele progrida. Entendi. Como ele tem um tempo de progressão, né, desse turnover da córnea que dura mais ou menos 7, 8 anos, você consegue estabilizar o ceratocone por 7, 8 anos. Olha. Né? Então, quer dizer... É bacana. E é esse ou não? Esse é outro? Que seja esse, vamos ver. Vamos ver então esse até o final, porque aqui então ele é submetido... Isso. Né, ó, esse é um dos tratamentos possíveis. Perfeito, né? Então, esse aqui é aquele que, se não me engano, é aquele que está fazendo Aqui está fazendo um corte da parte mais moderna na córnea a laser, né? É possível, então, fazer um corte na córnea? Sim, hoje em dia, porque a gente consegue trabalhar dentro da espessura corneana, é do anel, né? E aí então esse é do anel. Você consegue colocar o anel dentro do estroma corneano, você introduz ele dentro. E ele vai fazer essa pressão. Faz uma força mecânica e você consegue... Olha que interessante. Como é o nome, então, dessa cirurgia? Essa cirurgia do anel intraestromal. Tá, do anel intraestromal. Agora, todo mundo tem indicação? Como é que... Aí depende de cada caso, né? Tem que ter espessura de córnea para poder fazer, porque o anel fica dentro da córnea, né? Para ter uma ideia, a gente trabalhando em espessura aí é coisa de micras, né? É muito fino. Muito fino. Então, né? você consegue
você não pode fazer em córneas muito finas, você não tem um risco de extrusão do anel, esse anel vai... Então, tem que ser bem examinado, cada caso é um caso e tem as indicações. E, normalmente, nessa fase que aparece, vai da adolescência ou até criança, né, que a Nanda escreveu pra gente, pode ser feito alguma cirurgia ou essa cirurgia tem que esperar um tempo, essa pessoa já está com uma idade mais madura? A gente costuma esperar um pouquinho, né? Os casos mais iniciais, a gente... É aquilo que eu falei, são os passos de tratamento. É o óculos, é o acompanhamento, ver se está evoluindo esse ceratocone. Aí depois, conforme a pessoa vai crescendo, vai vendo que o problema está agravando, a gente passa porque a gente tem que tentar ser o menos invasivo possível. Na hora que não dá, você tem o tratamento. Né? E usar, como você já falou várias vezes aqui, algumas gotinhas de colírio, alguma coisa. Isso ajuda? É um olho que precisa ser lubrificado mais do que outros? Quando você chega num diagnóstico de ceratocone, geralmente você prescreve colírios antialérgicos para tirar a coceira, para melhorar, né? Então isso quase que todo mundo sai com colírio antialérgico. E em casos mais severos, que você já tem opacidade de córnea, uma córnea bem mais alterada, às vezes você pode lançar mão de alguns anti-inflamatórios, tipo corticóide, para dar uma melhorada, porque eu falei, é uma doença não inflamatória, mas numa fase mais tardia, você começa a ter inflamação. Porque a superfície ocular fica toda alterada. Olha. Então aí você pode usar os anti-inflamatórios. E acontece nos dois olhos ou o paciente pode ter apenas uma vista? Pode acontecer, mas normalmente é bilateral. Os dois olhos são acometidos, mas de maneira assimétrica. Um olho é maior que o outro. Isso. Olha que interessante, mas agora respondendo a pergunta da Nanda. Nanda, um beijo para você, obrigada por ter participado. Tem muita gente mandando aqui, vou pegar mais perguntinhas. No caso dela, ela vai ter que passar pelo transplante. Então, como seria? Né? Como é um pós-operatório, que é o que ela quer saber? O transplante, então, você vai retirar, vamos falar de uma maneira mais simples, você vai retirar a córnea, né? Essa córnea doente, e vai colocar uma córnea transplantada, né? Normalmente de uma outra pessoa, tá? Que faleceu, né? E que deixou os órgãos. Então você vai ter que fazer a sutura dessa córnea, você vai ter que submeter ela a ponto, né? E aí o acompanhamento é justamente disso. Você tem que acompanhar a parte inflamatória, toda vez que você manipula, você gera uma inflamação, tá? Você vai ter que acompanhar os pontos, porque às vezes você põe um pontinho mais apertado aqui e outro mais apertado ali, isso vai gerando astigmatismo e você vai tirando o ponto, normalmente guiado por uma topografia. Então ela vai ter que ser um acompanhamento seriado, não é uma vez só, seu transplante está lindo, pode ir embora. E também você tem que acompanhar se essa córnea doadora, quer dizer, a córnea que você recebeu, né, de quem doou, né, se ela não está sofrendo processo de falência. Porque, às vezes, você pegou uma córnea de uma pessoa já idosa, que pareceu não é uma córnea tão boa, e aí começa a ter todos os problemas. Entendi. Né? Então, também tem que prestar atenção nessa parte. Só que depois da cirurgia, imagino que tenha um tempo, claro, de adaptação. Sim. Né? Vida normal? Evolução é boa, né? A paciente normalmente fica com visão, você consegue corrigir com óculos, e você garante uma qualidade de vida boa para esses pacientes. Olha só, e a rede pública então disponibiliza, claro, a gente sabe que às vezes o número de procura é muito maior daquilo que a rede pública disponibiliza. A rede pública sempre tem aquela dificuldade, né, de fila de espera, essas coisas, mas você tem os bancos de olhos, né, o Banco de Olhos de São Paulo, né, então uma vez que você está indicado, você faz o cadastramento, o médico tem que ser cadastrado, o paciente, e aí tem todo um processo que a pessoa consegue fazer. Para receber, claro, tem que entrar na fila, mas então isso acontece... A coisa até que anda bem. O médico também, então, pode já colocar esse paciente. Quem faz a parte de transplante, de córnea, eles já são credenciados, né, e conseguem fazer. Olha só. Então a coisa anda. Né? É importante saber disso, gente, porque a gente fala aí também, fala super mal de um monte de coisa pública. De São Paulo que são referências. São referências, que a fila anda bem e dá... Olha... Então, gente, é importante saber disso, porque assim, é o que eu falo, às vezes, quando a gente tem que falar mal, a gente fala mesmo, né? Mas tem que saber como é que isso funciona. Então, temos a prova aqui que, de fato, nessa parte do sistema público, claro que a gente sabe que tem muito mais demanda do que o que pode ser atendido. Com todas as, né? Não é um mas ainda a gente pode dizer que consegue ser feito. Deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui, que eu acho que chegou agora há pouco. Ai, chegaram várias. Ai, meu Deus. Aqui, ótima pergunta. Eu ia fazer uma pergunta relacionada a isso. Que bom que a Má que mandou. Má, um beijo para você. Ela pergunta se a ceratocone pode estar associada a doenças como síndrome de Down. Também? Sim. O ceratocone, na verdade, é uma doença do colágeno, né? A córnea ela é formada por colágeno, né? Então,
toda doença que envolve o colágeno, você pode ter alteração como ceratocone. Síndrome de Down tem uma associação muito importante, né? E algumas outras, Ehlers-Danlos, ou seja, tem uma série de doenças do colágeno que você pode ter uma associação com ceratocone, né? Então, uma criança que tenha síndrome de Down, que sofre, é importante procurar um oftalmologista. Ela não precisa, não necessariamente não estar enxergando. Leve, né? Para a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, indicar o óculos, indicar uma maturação visual para essa criança, para ela poder, no futuro, já estar preparada para um tratamento. Perfeito. E quem tem caso na família também, como você falou, pode ser hereditário, genética está envolvida, tem que procurar um médico. Sempre. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Hoje a gente recebeu o Dr. Everton Silva, que é oftalmologista. Quem quiser saber mais, tem o site, que é o www.umani.com.br, umani.com.br. Tem também o Insta, Dr. Everton, @EvertonOftalmo. Tudo junto. Tudo junto. Quem quiser tirar dúvidas, chegaram muitas perguntas aqui no Insta do programa, mas tenho certeza que numa oportunidade o doutor vai responder, não se preocupem, até porque, gente, a gente gosta de mostrar aqui com uma orientação. Percebeu alguma coisa estranha? Procure o médico. Tenha certeza que esse é o caminho, esse é o melhor caminho. E, né, até veio uma pergunta, Carol, eu acho que estou com isso, mas eu estou sem coragem. Acabei de ver rápido, assim, passando. Procure o médico, tem que ter o diagnóstico, que aí, claro, que o resultado vai ter aí um cuidado muito melhor, porque pode evoluir, como a gente explicou. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Até a próxima. Até. Tudo de bom. Até. Obrigada.